Meus queridos e amados irmãos, eu quero saudar a todos com a paz do Senhor e desejar um bom dia para o Senhor e a senhora que está me assistindo nesta manhã. Bom, trazendo a segunda parte do nosso vídeo sobre decadência moral no Brasil, no primeiro vídeo eu falei sobre a decadência moral que existe em torno da sensualidade, da sexualidade que está banalizada, da forma como o inimigo das nossas almas, né, Satanás, está usando seus instrumentos para envenenar a mente dos nossos jovens, das nossas jovens, das nossas adolescentes. Portanto, eu quero trazer uma palavra de Deus nesta manhã para a sua vida. Você que é crente, se você não for crente, não é evangélico, não é católico, você pode ser ateu, mas se você tem uma Bíblia aí na sua casa, pegue sua Bíblia e lê aí Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. E o versículo 1 diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Versículo 2: E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Bom, o apóstolo Paulo, nessa carta aos Romanos, ele exorta a igreja de Roma, os cristãos de Roma, a não se conformar com este mundo. Tá, mas que mundo Paulo está falando aqui? Será que Paulo está falando da natureza? Será que Paulo está falando do universo? Será que Paulo está falando do sol, das estrelas, dos astros, do mar? Paulo não está falando nada disso. Paulo está falando de um mundo envenenado, tá, pelo pecado. O mundo contaminado pelo pecado. E nos dias de hoje, a Bíblia fala claramente para nós, que somos cristãos, que servimos a Deus, para que nós não nos conformemos com este mundo, com esta geração que está aí. A geração que envenena a mente das nossas crianças, a geração que está querendo levar as nossas adolescentes, os nossos jovens, a uma vida de pecado, a uma vida de sexo libidinoso, a uma vida de sexo antes mesmo do momento certo. Deus criou o casamento para ser puro, para ser santo, para que o homem e a mulher, ao se juntar, se tornem um através do casamento. Mas Satanás, usando os seus instrumentos, porque essas pessoas que estão contaminando as nossas mentes, que estão contaminando, querendo forçar para que a gente engula, para que isso possa passar de goela abaixo à força. Essa vida de pecado, essa vida de prostituição, essa vida de sexo libidinoso, essa vida de falta de pudor, eu quero falar para você que é pai e que é mãe. Mesmo se você não for evangélico, mesmo se você não for cristão, mesmo se você não tiver religião nenhuma. Mas pense comigo. Você já parou para imaginar o que será das próximas gerações se isso continuar? Você já parou para imaginar o que será dos jovens, do seu neto, da sua neta, se isso continuar? Porque a estratégia de Satanás é fazer com que o mundo vira um campo, um campo de prostituição, um campo de práticas sexuais que são contrários à vontade de Deus. Mas graças a Deus, existe um povo, mesmo que seja a minoria, mesmo que seja um povo pequeno, mas existe um povo que serve a Deus e que é contrário a essa nojeira. Lembra do texto bíblico que fala de Elias? Que Elias estava fugindo de Jezabel e de Acabe, que Jezabel estava perseguindo para o matar, e Elias achou que só ele tinha ficado dos profetas de Deus. E Deus disse a ele: Elias, ainda tem 7.000 joelhos que não se dobraram perante Baal. E eu quero dizer aqui nesta tarde, glória a Deus, que existem ainda servos de Deus neste mundo que não se dobra perante essa nojeira. Você que é jovem, você que é adolescente,
Não entre nessa jogada. Não entre nesse jogo sujo de Satanás. Não siga esses instrumentos, porque essas pessoas são instrumentos para nos tirar da presença de Deus, para nos tirar do caminho do Senhor, para fazer com que a nossa vida saia de uma vida pura, de santidade, e transformar a nossa vida numa vida de pecado, para que a gente se rebele contra o nosso Criador. Você foi escolhido por Deus, você foi escolhida por Deus. Nessa geração, você só serve a Deus porque Deus te escolheu. Quando você olha ao seu redor, na faculdade, na escola, aonde você está, você só encontra adolescentes, jovens, se prostituindo, entrando numa vida das drogas, vendendo seus corpos. Mas você está de pé, sabe por quê? Porque Deus te escolheu. Porque Deus é na tua vida. E a Bíblia diz que a vontade de Deus para nós é a nossa santificação. A palavra de Deus diz em 1 Coríntios que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Deus quer habitar dentro de nós. Nós somos a morada de Deus. E só tem uma forma de nós sermos a morada de Deus, é viver uma vida santa, uma vida de pureza, uma vida longe dessa nojeira, uma vida longe dessa imundícia, uma vida longe dessa geração corrompida e perversa. Jesus disse: acautelai-vos e fuja dessa geração. Eu não estou dizendo aqui que você deve ter inimigo, fazer inimigo, deixar de falar com as pessoas. Não é isso. Não é isso que eu estou ensinando. Eu estou dizendo: fuja das práticas dessas pessoas. Nós devemos amar o pecador, mas aborrecer o pecado. Então o apóstolo Paulo diz aqui: não devemos nos conformar com este mundo, com estas práticas que envenenam a mente dos nossos jovens, que envenenam as nossas mentes, querem entrar por goela abaixo, que faz com que as nossas entranhas se entristeçam só de ver essas nojeiras. Assim como eu falei no vídeo anterior, eu vou confirmar agora, sem medo de errar. O Brasil e o mundo está vivendo uma decadência moral. Uma decadência moral. Tá? A falta de pudor, de respeito, o sexo está banalizado, as mulheres estão andando nuas, seminuas, está uma nojeira. Mas você que serve a Deus, Deus está te alertando. É um aviso de Deus para a tua vida. Saia dessa. Afasta-te. Sai do meio deles, povo meu. É o que diz a palavra de Deus. Nesta tarde, Deus está falando para você. Se você segue nas redes sociais essas nojeiras, essas pessoas que levam os seus semelhantes a viver uma vida de rebeldia contra Deus, saia disso. Deixe de seguir essas pessoas. Que essas pessoas não merecem o seu respeito. Essas pessoas não merecem a sua dignidade. Essas pessoas não merecem a sua vida de pureza, de santidade. Saia disso. Vem comigo. E vamos transformar esse Brasil, porque uma voz só pode até não transformar. Mas quando nós multiplicamos essa voz, nós mudamos o Brasil. Amém? Que Deus nos abençoe. E lembrando, não vos conformeis com este mundo. Ou seja, com essas práticas imorais e nojentas que tem aí, que está aí na sociedade, fazendo com que nós percamos o caminho do céu, o caminho da presença do nosso Deus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Repreende isso em nome de Jesus.